Isso aí, meu aluno, mais um bloco. Você, minha aluna, também. Tava com saudade já do professor? Calma, vamos lá. O que nós vamos ver nesse bloco? Eu vou passar para você continuação do Word, como a gente começou a ver no bloco anterior. Então, no bloco anterior, nós vimos algumas opções aí dos tipos de arquivos que você pode salvar com esses programas. Então, aí, considerando ainda essas 3 versões, esperamos aí que no ano 2011 esse cara já saia da prova do concurso. E a gente só se preocupe em estudar o Word 2007. Beleza? O que nós vamos ver aqui logo no início? Primeiro, eu quero mostrar para você uma funcionalidade da janela. Mostrar como essas opções desse primeiro menu que nós vamos ver, o menu Arquivo, como ele está colocado no Word 2003 e no Writer. Então vamos lá na tela do seu computador observar essa diferença. Então, aqui na tela do seu computador, você está vendo aqui, em paralelo, os 2 menus. À sua direita, você tem o Writer e à sua esquerda, você tem o documento do Word. Observe que muitas funcionalidades são parecidas. Algumas delas não são tão importantes para a sua prova. Nós vamos destacar aqui quais têm maior pertinência para a prova da sua banca. Qual ela vai perguntar mais? E quais são essas funcionalidades? São aquelas que vão apresentar dentro dessas opções as diferenças entre um programa e outro e também as opções que um programa não tem, o outro tem e ainda a mesma opção que está em locais diferentes. Então você observou aí na sua tela essas 2 opções. Agora volta para mim aqui no quadro. O que você vai visualizar naqueles menus lá da janela que você viu? Você tem o teu editor de texto. Você viu ali na janela do Word 2003 que tem alguns dos menus são esses. Opção Novo, Fechar, Salvar, Salvar como página web, Configurar página, Imprimir. E você tinha uma área lá que tinha alguns documentos recentes. Uma lista dos últimos documentos abertos e editados dentro desse documento. Não necessariamente editados, mas abertos. Abriu dentro do Word 2003, apareceu nessa lista aqui. E por último a opção Sair. Bom, começamos aí já observando que o menu novo, ele tem aí 3 pontinhos, reticências. Toda vez, em todo menu, toda janela que aparecer a opção que tiver o reticências, qualquer opção que aparecer o reticências, ou seja, salvar como, a opção salvar como página web, configurar página, imprimir, todos esses, em qualquer programa, apareceu reticências, significa que ele vai abrir uma nova janela. E o que vai ter nessa nova janela? O reticência significa isso. Nessa nova janela, ele pode chamar também de uma caixa de diálogo. Então ele fala, uma caixa de diálogo. O que essa caixa de diálogo significa? Ela quer saber alguma informação a mais para executar a ação determinada por aquela opção que você selecionou. Então, por exemplo, quando você clica no menu Arquivo Novo, lá no Word 2003, ou, por exemplo, no Writer. No Writer você tem o menu Novo também. Só que em vez de reticências, nas últimas versões do Writer, ele começou a trazer uma setinha. Bom, esse cara já tem uma diferença em relação ao Word. Mas a seta também significa que vai abrir alguma opção a mais. Nesse caso, ele abre uma janela diferente, ele não abre uma nova janela. Ele abre como se fosse uma extensão. Lembra lá do seu Windows XP? Quando tinha a setinha lá no todos os programas, ele não abria como se fosse uma lista lateral? Aqui, nesse caso, vai acontecer a mesma coisa. Mas observe que salvar como no Writer também tem o reticências. Esse reticências, o reticências do Word, são os mesmos caras, fazem a mesma coisa. Para cada opção vai ter uma ação diferente, é claro, vai abrir uma janela diferente. Então essa caixa de diálogo vai esperar uma interação do usuário. Então tem que ter muito cuidado com essa caixa aqui. Por quê? Porque a banca vai olhar para você e falar o seguinte: é o suficiente. Essa é a palavra-chave da sua banca. Na maioria das questões de informática, ela coloca a palavra é suficiente, é o bastante, basta que eu faça isso. Então tem que tomar muito cuidado quando tem o botão com reticências, porque nesses caras ela fala o seguinte: é o suficiente para criar um novo documento em branco, clicar sobre a opção menu arquivo novo. Isso foi o suficiente para você criar um arquivo, um documento em branco novo? Não, por quê? Tem o reticências, indica que vai abrir ainda uma caixa de diálogo.
E mesmo que você não altere nada dessa caixa de diálogo, você tem que ir lá e clicar na opção sim, ok, confirmar, imprimir. Então você tem alguma outra opção, algum botão que você tem que confirmar a ação que você solicitou através desse menu. Então, o menu novo, quando ele tem reticências, o que ele faz? Ele vai abrir uma caixa de diálogo que vai perguntar se você quer abrir um documento em branco, se você quer abrir um documento a partir de um modelo. Então você tem esses dois casos. Mas aí a gente pensa no Word 2003. O Word 2003, ele abriu um painel de tarefas. Ele trouxe como novidade aí em relação ao 2000 e o XP, um tal de painel de tarefas. O que é esse painel de tarefas? Imagine aqui a sua janela do Word. Você tem aqui o teu documento em edição. Quando você aciona o painel de tarefas, é como se você espremesse essa sua janela do documento, a parte do documento, mas ainda dentro da janela do Word, e aqui tivesse uma outra opção, que é o painel de tarefas. Então, nesse cara que vai aparecer listado, se você quer um novo documento em branco, se você quer um novo documento a partir do modelo, entre outras opções que aparecem ali dentro. Qual que é a importância disso? Porque no 2003, se você clicar no novo, ele só vai aparecer ali. Aí você fica esperando, mas não fez nada. Não fez porque ele está esperando que você selecione dentro desse painel de tarefas qual a opção que você quer. Então, uma das opções é o documento em branco. Por que isso é importante? Você viu lá na sua janela que nós temos barras. Lá no último bloco eu mostrei para você que nós temos barras de ferramentas e barras de formatação. O que essas barras trazem para nós? Algumas funcionalidades. Nós temos uma funcionalidade semelhante à funcionalidade de novo na barra de ferramentas padrão, tanto no Writer quanto no Word. Só que aquela barra de ferramentas, ele tem um botãozinho assim lá, que parece um documento em branco. Esse documento em branco é o botão novo. Só que esse botão novo não tem o reticências. Então ele vai abrir direto um documento em branco. Ele não vai pedir nada para o usuário. Clicou no botão novo, lá na barra de ferramentas padrão, abre diretamente o botão. Abre diretamente o documento em branco. Então, ao contrário do cara que tem o reticências. Qual que é a diferença desse novo do Writer? O novo do Writer, ele vai indicar aqui outros programas. Ele vai colocar ali dentro daquela lista o Writer, ele vai colocar ali dentro daquela lista o Calc, ou seja, ele vai listar os outros programas da suíte de aplicativos do BR Office. Por quê? Para dar a ideia de que ele é mais interligado. Porque dentro da janela do Writer, você pode ir lá, novo, planilha do Calc. E vai abrir então uma nova janela como se fosse o Calc, mostrando lá a janela, os menus do Calc, as barras de ferramentas do Calc e a planilha ser editada. Então você, dentro do Writer, pode abrir um documento do Calc e vice-versa. Se você estiver lá no Calc, você vai ter essa mesma opção. O que é importante ressaltar aqui? Dessas opções listadas, elas vão ser cobradas preferencialmente dentro dos editores de texto. Esse tipo de opção dificilmente vai cair dentro do Excel, por exemplo, dentro do Calc. Eles vão cair principalmente dentro do editor de texto. São opções que acabam sendo iguais lá naqueles programas. Mas eles querem balancear um pouco a prova e deixam para fazer perguntas dentro do editor de planilha mais específica da edição de planilhas. Trabalhar com fórmulas, trabalhar com operações matemáticas, referência de células. Esse tipo de questão ele trabalha dentro do Calc e do Excel. Aqui ele vai trazer as opções mais gerais dos programas, dos menus e barras de ferramentas. Ok, fechamos aí a opção novo. Opção fechar. Esse cara aqui tem que tomar cuidado. Por quê? Ele não parece muito semelhante com a opção sair. Então tem a opção sair e a opção fechar. Aqui no Writer também tem a opção fechar e tem a opção sair, que eu acabei colocando um pouquinho mais para cá por falta de espaço. Então esses botões aí, eles têm uma certa diferença entre eles. Qual que é essa diferença? Quando nós falamos do botão fechar, ele vai fechar o documento em edição. Ou seja, ele não vai fechar a janela do programa, somente o documento. Observa lá na janela do seu programa, que tem um documento aberto. Você tem um xizinho lá na barra de títulos, onde que tem o maximizar e o minimizar juntos. E você tem um outro X um pouco mais abaixo, na barra de menus. Esse xizinho ali
é o mesmo X, ele faz a mesma ação do que quando você clica no fechar dentro desses programas. Do Excel, do Excel também, do Calc, do Word e do Writer. Aí, pensando no Microsoft 2003 e no BR Office na versão mais atual. Beleza? Fechar também pode ser utilizado uma tecla de atalho. Ao contrário do novo, a tecla de atalho para gerar um documento novo, ela é associada ao botão lá da barra de ferramentas padrão e não ao botão que está no menu arquivo. Já no fechar, ele vale para os dois casos. Então a tecla de atalho para fechar o documento em edição, tanto no Writer quanto no Word, é a tecla de atalho Ctrl mais W. Inclusive, se você estiver lá no seu navegador da internet com uma ou mais abas abertas, quando você pressionar o Ctrl W, normalmente no IE, se tiver só uma aba aberta, ele vai fechar a janela do programa. Mas se você tiver mais de uma aba aberta, ele fecha a aba ativa, aquela aba atual, também, dando a mesma ideia de que aquela é um documento. Isso você observa também dentro do Windows 7, que você percebe que as páginas da internet são entendidas como um documento. Beleza? Esse é o fechar. O sair é a mesma coisa que você utilizar aquela tecla de atalho Alt mais a tecla de função F4. Esse é o sair. Ou seja, ele vai fechar a janela do programa. Ele sai do programa. Ele vai fechar toda a janela. É como se você tivesse clicado nesse X. No X da barra da janela de títulos, da barra de título. Beleza. Fechou aí a opção salvar e a opção fechar é a opção sair. Aí temos a comparação entre a opção salvar e a opção salvar como. Bom, essa aqui, a maioria de você usuário, deve conhecer, saber muito bem qual é a diferença entre elas. O botão salvar, ele simplesmente faz como se fosse uma substituição da última versão por uma versão nova que você editou. Ou seja, você abre um documento, fez alterações nele, quando você clica no salvar, que significa que aquele documento já estava salvo. Você só vai sobrescrever ele com novas alterações. Isso tanto no Writer quanto no Word. Beleza? Mas, se for a primeira vez que você estiver utilizando esse cara aí, primeira vez que você criar um documento, ou seja, você vai voltar lá na sua janela lá que nós vimos no começo. Lembra lá no início? Então lá no início, você tinha uma janela do programa do Writer e uma janela do programa do Word. E essas janelas, no Word, por exemplo, lá na barra de títulos, você tinha a seguinte opção: Documento 1. Quando no Word aparece a palavra Documento 1, está indicando que esse documento ainda não foi salvo. No BR Office, ele coloca como sem título 1. Só muda a ideia aí do nome inicial, mas significa a mesma coisa. Esse cara ainda não foi salvo. Beleza? Quando ele ainda não foi salvo, esse documento, se você clicar a opção salvar, a primeira vez ela vai ser igual à opção salvar como. Atente que a opção salvar como tem reticências. Ele abre uma nova janela, uma janela de caixa de diálogo. Enquanto que o salvar, simplesmente, ele somente substitui aquela versão atual. Ele faz aquilo automaticamente, direto. Não abre nada de opção para o usuário. Então, quando você pegar e clicar no salvar, você também poderia usar uma tecla de atalho. Que aí entra uma pegadinha. Por quê? Qual que é a tecla de atalho do Word para salvar? É a tecla Ctrl mais a letra B. Só que Ctrl B no Writer vai fazer uma outra operação. Vai transformar em negrito. Então, você tem que usar no Writer a tecla de atalho Ctrl mais a letra S. Esse é o salvar, a tecla de atalho salvar do Writer, que vai fazer a mesma coisa que a salvar do Word. E o salvar como? A diferença dele é essa, ele abre a caixa de diálogo. Cuidar com relação aí à primeira vez quando você tem um documento não salvo. Ok, aí tem mais uma opção de salvar.
essa aqui não apareceu dentro do Writer. Por que não apareceu essa opção de salvar dentro do Writer? Porque é a opção salvar como página da web. Ah, então quer dizer que o Writer não permite salvar como página da web? Não, significa que ele também pode salvar como as páginas da web. Tanto que você viu lá, quando eu mostrei os menus, que no Writer tem a opção visualizar como página da web. A diferença é que, aonde que ele vai te dar a opção de selecionar se você quer que seja uma página da internet ou seja só um documento de texto? Na hora que você vai lá em salvar como. Clicou em salvar como, ele tem as opções, o formato do arquivo que você quer salvar, como a gente viu no último bloco. Então eu passei para você essas opções e disse e reforço que todos os programas do Microsoft Office e BR Office têm a opção de salvar como página da internet o documento em questão. Pode ser um documento do Word, um documento de planilha, um documento de apresentação. Você pode gerar página da internet. Beleza, aqui tem 3 salvar. Aqui também tem 3 salvar. Só que o outro salvar que aparece aqui é o salvar tudo, que a gente não encontra esse cara dentro do Word. O que o salvar tudo faz? Salvar tudo é para quando você está aqui trabalhando com mais de um documento na mesma janela. Quando você altera mais de um documento. Por quê? Quando você abre lá, eu abri um documento, ele está colocado aqui, tem um xizinho dele. Só que eu fui lá e abri outro documento. Ele não aparece isso, mas é como se ele te mostra como se você tivesse aberto uma outra janela. Porém, dentro do próprio editor de texto, tem uma opçãozinha lá chamada janela, que permite você exibir lado a lado, cascata. O que é essa opção? É a mesma configuração que você tem lá dentro do Windows quando clica com o botão direito do mouse na barra de tarefas. Ele permite você visualizar os 2 documentos que você está editando numa mesma janela. Então eu tenho aqui o documento 1 e o documento 2. Aparecem os 2 documentos na mesma janela. Para você poder comparar eles, usar para copiar, poder visualizar. O que acontece? São 2 documentos dentro do mesmo programa, do Writer, por exemplo. Aí, você alterou os 2, só que, cansa ficar lá, salvar, depois vou lá, abrir o outro, salvar de novo. Eu posso aplicar a opção de salvar a todos ao mesmo tempo, clicando no salvar tudo. Ele salva, então, todas as janelas, todos os documentos abertos dentro do programa, em questão, o Writer. Mas, vale ainda a regra de que, se for um documento aqui ainda não salvo, ou seja, está lá sem título 1, e tem outro aqui que já foi salvo. Esse cara, ele vai simplesmente fazer a operação salvar. No outro que não foi salvo ainda, ele vai proceder como se fosse o salvar como. Então você tem aí o botão salvar tudo como um cara generalista. Ele vai aplicar a opção salvar, mas depende do tipo de documento que estiver ali. Se é um documento salvo ou um documento recém-criado. Ok? Com isso aí, vimos as opções de salvar. Aí falta configurar página, imprimir. Mas também no Writer tem algumas opções que nós não temos dentro do Word 2003. Que opções são essas? A opção recarregar. Essa opção é quando você foi lá abrir um documento, fez um monte de alteração e cansou. Putz, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z e não tem mais Ctrl Z. Acabou quantas vezes você consegue desfazer. Acabou a pilha de Ctrl Z. E daí? O que você faz? Como que você vai restaurar aquele documento inicial? Fecha e abre de novo? Putz, mas eu não lembro onde estava o documento. Fechar e abrir de novo demora um pouco. Utiliza a opção recarregar. Ela faz o quê? Ela pega a última versão salva daquele documento que você está editando. É como se ela limpasse as alterações feitas desde que foi salvo o documento. Salvou, alterou um monte de coisa, mas ainda não salvou, ele pega aquele último salvar e traz, como se não tivesse alterado nada. Esse é o recarregar. Além do recarregar, tem a opção exportar como PDF. Lembra que eu falei para você no último bloco? O Writer, os editores de texto, editores de planilha, todos da suíte BR Office, esses caras
eles não têm a opção de salvar como PDF, mas sim exportar PDF. Ainda fiz aquele desenho que tem lá a opção para você salvar o documento como PDF. Lembrar desse cara vai estar sempre associado à opção de exportar. Então você tem esse botão lá na sua barra de ferramentas padrão de todos os programas do BROffice. E dentro do menu arquivo do Writer também, assim como no menu arquivo do Calc e do Impress, está aqui ele, exportar como PDF. Ah, tem outro exportar lá também. Aquele dificilmente vai cair na sua prova. Mais provável, o exportar como PDF. Por causa que não tem aqui no Word 2003. Beleza. Ainda tem a opção assinaturas digitais. Assinatura digital, você viu em outro bloco o que é uma assinatura digital. Mas isso eles vão cobrar lá dentro das questões de rede, como a gente viu naquele bloco. Dentro do editor de texto, dentro dos programas da suíte BROffice e da suíte da Microsoft, eles vão pedir o seguinte. Vão pedir, afirmar que o Word não possibilita a criação de arquivos assinados digitalmente, enquanto que o Writer também não. Eles vão tentar confundir a tua cabeça. Ele vai dizer, o Word tem e o Writer não. Pera aí, o Writer, desde um bom tempo atrás, já tinha a opção de assinaturas digitais. O Word 2003, o Microsoft Office 2003, é que não tinha isso lá no início. Aí na versão 2007 do nosso Microsoft Office, também tem a opção assinaturas digitais. Então essa opção está inclusa nesses programas, para você fazer a assinatura digital conforme a gente viu. Aí vamos para configurar página. Muita atenção no configurar página relacionado aí à versão do Word. Por quê? Na versão 2007 nós não temos o menu arquivo. Nós temos um botão chamado de botão Office. Naquele cara nós temos as opções novo, fechar, salvar, imprimir. Porém, a opção de configurar página saiu daquele botão. Saiu daquele botão que tenta dar a ideia do menu arquivo. Então, esse cara aqui foi para aquela guia layout de página. Já vou mostrar para você sobre esse cara aí. Então, o layout de página é que tem as configurações de página. E o que faz a configuração de página? Lembra? Reticências. Vai abrir uma janela, permitindo que você faça configurações do tipo margem, permita mudar o tipo do papel, a orientação do papel. Eu quero usar um papel do tipo carta. Ou seja, eu vou colocar na minha impressora um papel menor para escrever a ideia de uma carta. Ou quero usar lá um papel A4, que é o padrão. Ou eu trabalho com folhas mais compridas, mais longitudinais. Então você vai trabalhar com papel ofício, que ele é mais comprido em relação ao A4. Para você poder aproveitar aquele espaço, você tem que configurar isso, senão vai sair cortada a sua impressão. Isso você configura na página. Outra coisa, números de página. No Word, números de página, você vai configurar onde? Lá nas opções de inserir. Mas, além dos números de página, você tem os números de linhas. Quando a gente fala em número de linha, está aqui o meu documento. Documento 1. Eu quero numerar as linhas deste documento. Então as linhas, tem uma linha lá, por exemplo, que tem uma letra grande, mas eu tenho uma linha que tem uma letra pequena. Então não é associada a opções de formatação. Por quê? O número da linha ele vai manter a mesma estrutura, um padrão. Como que a banca coloca lá naquelas questões de redação, de português, de interpretação, aquela numeração lá, escreve um texto, aí marca lá, linha 5, continua o texto, linha 10. Como que ela faz isso? Através de configurações de página do Word, porque no Writer não é nessa opção. Então, pro Word, dentro de configuração de página, você tem número de linha. Então, essa opção está dentro das configurações de página do Word. Já no Writer, a opção número de linha está dentro de uma dos menus ferramenta. Está lá, menu ferramentas, número de linhas. Então ele não tem junto as configurações de página. Beleza? Mas nós temos aí o imprimir
também como opção. Observe que o imprimir também tem o reticências. Esse reticências do imprimir vai fazer o quê? Abrir uma janela que vai permitir você configurar a tua impressão. Se você quiser fazer uma impressão mais específica. Por exemplo, por padrão está configurado que a impressão vai ser econômica. Mas agora você vai utilizar uma impressão colorida, tem mais imagens e você quer usar mais recursos. Então você vai lá e marca para sair da opção econômico e imprimir no modo normal. Então essa janela aberta, quando você vai pelo menu arquivo, tem a opção de você configurar. Ao contrário daquele botão de uma impressora que você tem lá dentro da sua barra de ferramentas padrão. Aquele botão, assim como o botão novo, eles não abrem nenhuma janela de diálogo. Esse botão aqui é o botão impressão rápida. Então essa impressão rápida, ela lá no nosso Office 2007, ela também aparece. Só que ela aparece um pouquinho mais escondida. Não está logo no menu de cara, mas está dentro do botão Office, que eu vou mostrar para você no próximo bloco, esse cara aí. Então, o que acontece aqui? Cuidado, porque esse botão impressão rápida, ele vai usar que configurações de impressão? Ele usa as configurações padrão. E onde que você define a configuração padrão? Lá dentro do painel de controle. Então essa configuração padrão do botão impressão rápida na barra de ferramentas padrão, ela veio lá do painel de controle. Então ela copiou as informações que estão escritas lá dentro do seu painel de controle. Então esse cara é o responsável pelas configurações padrões. Aqui também, se você só clicar no imprimir por aqui ou utilizar a tecla de atalho Ctrl mais a letra P, ele vai abrir a janela. Se você simplesmente clicar lá na opção imprimir, também vai utilizar a configuração padrão que está no painel de controle. Mas ele te dá a opção de alterar. Ao contrário desse cara do botão que não permite você fazer isso. Então, o imprimir aqui do Word e do Writer utilizam a mesma tecla de atalho. Utilizar ali o Ctrl mais a letra P. Outra tecla de atalho interessante é a tecla de atalho da opção salvar como. Tecla de atalho da opção salvar como é a tecla F12. Então essa tecla lá no Word permite você abrir direto a opção salvar como. Lá no menu ele não indica ela, mas ela existe. É essa tecla aí, tecla de função F12. A opção de novo, com a tecla de atalho dela dificilmente vai cair. A sua banca não é uma banca que pede muito sobre teclas de atalho. Então esses caras aí são a comparação dos dois editores de texto, Writer e Word 2003. No próximo bloco eu vou mostrar para você algumas opções do botão Office do Microsoft Office Word 2007. Então vamos lá para o próximo bloco.